Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Oceancast, o podcast do Ocean. E hoje temos aqui dois grandes convidados, Rian e Vitor. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo. Tranquilo mesmo, Rian, ou tá nervoso? Um pouquinho nervoso, nunca participei de gravação assim, mas tu tem sua primeira vez, né? Tem sua primeira vez, você tá no lugar certo para isso, não se preocupe. Vitor, já nos vimos por aqui, né? Já passei aqui uma vez no Ocean, eu tô retornando agora. Já tive essa experiência de gravar um podcast, foi uma experiência muito boa e acredito que esse próximo também vai ser maravilhoso. Vitor já passou por um Ocean Lounge, né? Tá na sua segunda e última etapa aqui no Ocean. E você, Rian? É a sua primeira experiência no Ocean? Você passou por algum programa antes? Me conta um pouquinho aí. Então, essa é a primeira vez, né, que eu participo de um programa de pré-incubação. A minha startup, ela nasceu, né, ali de um projeto anterior. Vamos começar então aqui. Me explica um pouquinho, me fala um pouquinho sobre o que é a Daedalus, a sua startup. Me fala um pouquinho qual a ideia, como que surgiu isso. Me conta. Tudo bem. A nossa startup, ela nasceu da seguinte premissa, da seguinte ideia, né? Nesse projeto do Cálidos, a gente tinha dentro da nossa equipe um engenheiro mecânico em formação, que é o Pedro, né? E a gente ali, nessa de bolar uma ideia para a indústria 4.0, a gente perguntou dele, qual que é a ideia boa, assim, qual é a sua dor, assim, que você tem, né? Porque a gente, da equipe, que fazia parte da equipe, além dele, a gente era de computação, né? E aí a gente quis ter uma ideia, um insight ali, uma dor ali que ele tinha. E ele falou, né, que ele mexe muito com softwares de CAD para produzir peças. Tem matérias, né, de desenho mecânico, desenho técnico, né? E aí ele tinha uma dor, por exemplo, que a fazer essas modelagens era um processo muito custoso de tempo, né? E havia uma curva de aprendizado no começo. Você tem que aprender, né, a modelar, a usar um Inventor, usar um AutoCAD. E a partir disso a gente pensou, né, poxa, e se a gente conseguisse automatizar esse processo de modelagem 3D? E aí a nossa ideia, né, a gente pensou num software de modelagem 3D com auxílio de IA generativa para, por meio de prompts, o usuário poder criar uma forma 3D. E essa foi o problema inicial, né, digamos assim, essa demora em fazer um modelo 3D e também a curva de aprendizado que você tem que ter, né? Se você não tem esse contato com o Inventor, com esse software de modelagem, você tem que aprender, você tem que aprender a modelar e tudo mais. E aí a gente queria democratizar, digamos assim, essa geração de modelos 3D a partir dessa IA generativa. Então, assim, a Daedalus é uma startup que veio para agilizar, facilitar o processo de criação, de prototipação de peças em 3D, é isso? Isso. Eu sou engenheiro, mas de produção, mas acompanhava ali meus colegas de engenharia mecânica, e há um tempinho atrás a gente só tinha o CAD para fazer isso ou na mão, né? Me conta como é esse processo hoje e como que vocês estão facilitando esse processo. Então, dentro do nosso software, ainda agora a gente tem um MVP, né? Digamos assim, com funcionalidades básicas de modelagem, mas não chega a ser, por exemplo, um Inventor com um monte de funcionalidades para refinamento de peças. É mais coisas básicas, criar uma forma, um cubo, um cilindro, uma esfera, você poder fazer operações booleanas com essas formas, né? Pegar uma forma, colocar dentro da outra e você diminuir ela, no caso, pega um quadrado ou um cubo, pega um cilindro, aí você une, você consegue fazer a interseção dessa peça, você consegue pegar só a parte do meio e também a parte da IA generativa, a gente já tem um modelo integrado nesse MVP. E você, a partir, né, de texto, por exemplo, você chega lá no nosso software e você digita screw, né, que seria ou parafuso, alguma coisa desse tipo, e aí, com o tempo, cerca ali de 2 minutos, mais ou menos 3 minutos, esse modelo aparece ali no plano de modelagem e aí você pode salvar aquele modelo, né? Atualmente ele está sendo salvo em OBJ, só que a gente pretende ampliar para outros modelos também, até para facilitar o processo da impressão 3D. A gente está falando de uma aplicação para a indústria, né, Rian?
Mas eu estou aqui pensando um pouquinho, a gente está falando de processo de usinagem. Isso aí depois a gente consegue transpor, por exemplo, para um usuário doméstico com a sua impressora 3D? Então, atualmente a gente está pensando, né, até por meio das mentorias que a gente está participando aqui do Ocean, a gente conversou com a nossa mentora, né? E atualmente o nosso software ele atende B2C, né, que seria o usuário, um engenheiro, um game designer que quer, por exemplo, os assets para usar num cenário. Porque para a indústria eu acho que a gente tem que dar uma mais funcionalidades de refinamento, por exemplo. Mas, por exemplo, um engenheiro mecânico que ele quer potencializar o seu trabalho, um game designer que quer um modelo rápido ali, o nosso software já consegue atender esse propósito. E aí, no caso da impressão 3D, para a preparação da impressão 3D, a gente ainda não tem esse suporte, por exemplo, um slice, por exemplo, porque o que a gente faz é a modelagem básica, você consegue, por meio do prompt, criar uma forma, e aí você consegue exportar ela em OBJ, mas essa parte, por exemplo, de slice, você poder preparar para G-Code, por exemplo, para imprimir, a gente ainda não tem isso na plataforma. Isso aí tudo é uma questão de evolução técnica, Isso. né? A ideia está lançada, o protótipo já está sendo validado, e aí é só uma questão de evolução. Muito bem. Isso. Aí, outra coisa também, que a gente está querendo até marcar uma mentoria com o professor Kimura, né? Eu estava até assistindo, antes de vir para cá, né? Eu estava assistindo alguns podcasts aqui do Ocean Lounge, e aí eu vi um muito interessante do Kimura com o reitor da UEA, né? Que eles falam sobre esse processo de fabricação digital e tudo mais. Achei muito interessante. E é isso, basicamente. Nosso reitor, o professor André Zogaíbe, um grande Isso. abraço, é um grande entusiasta aí da prototipação 3D e uma pessoa que pode com certeza também ajudar nesse desenvolvimento, viu? Vamos já voltar, Rian, porque eu quero agora que o Vitor fale um pouquinho aí da Adiante. Fale para quem estiver nos assistindo pela primeira vez, eu sei que a gente já falou sobre a Adiante em outro episódio, mas conta um pouquinho aí o que é a Adiante, Vitor. Primeiro, me apresentar, né? Prazer. Meu nome é Vitor Freire, sou fundador e CEO da Adiante Inteligência Educacional, uma edtech focada em transformar vidas através da educação, seja através do vestibular ou concurso público. O nosso principal objetivo é melhorar todo o processo de aprendizagem e ensino. Então, nós atuamos diretamente nos principais pontos de prática do aluno. Isso é, quando ele está estudando sozinho em casa, através da nossa plataforma de mentoria, e também quando ele está de fato praticando e tentando aprender mais através de questões, que é através do nosso produto principal, que vai ser lançado já em agosto, o Acerta Questão, que é uma plataforma de questões que foca em que o aluno ele consiga aprender mais com o que ele errou. A nossa plataforma ela vem com uma metodologia nova, que é o caderno de erros, que faz com que o aluno ele categorize o erro dele e entenda por que ele errou, através de uma correção via IA. E com essa explicação, com essa ideia, com essa correção explicada do que ele errou e como ele errou essa questão, ele consegue depois, através da nossa plataforma, acessar um caderno dinâmico de questões que ele vai ter acesso a todas as questões que ele errou para uma data específica, onde ele vai poder fazer um simulado com toda a experiência de prova, com data marcada e com o gabarito também saindo só depois de um tempo já de concluído, simulando de fato essa experiência que o aluno tem quando ele vai fazer uma prova do estilo Enem. A nossa plataforma, a princípio, ela vai vir com questões focadas no Enem, nesse primeiro momento, e em seguida a gente vai começar a adicionar por bancas as bancas de concurso público, principalmente ali pensando no maior nível de dificuldade. A gente vai começar já ali por CESP, SEBRASP, a gente também pensa ali em BFC, a gente já pensa em crescer o nosso leque de oportunidades para o concurso público através do Acerta Questão. A Adiante, no geral, ela é uma empresa que foca em transformar a vida dos alunos com uma maneira diferente de estudar. Ela estudar com mais intencionalidade e trazer mais resultados e eficiência durante o estudo deles. E todo esse processo é um processo que a gente está de maneira ativa. O aluno ele participa inteiramente desse processo, ele aprende com esse processo e ele pratica esse processo.
Então, a Adiante ela é só um intermediador que faz com que o aluno alcance seu sucesso e a tão sonhada aprovação dos vestibulares e concurso público. Que legal, Vitor. E que interessante, porque aqui a gente já está vendo uma derivação da Adiante, né? Então, a Adiante hoje, como empresa, já tem a sua primeira ferramenta, que é o Acerta Questão, e, como você disse, voltado para o Enem. Por que o Enem? E não os concursos primeiro? Porque o Enem ele trabalha uma forma de avaliação diferente de qualquer outro vestibular. O Enem ele trabalha com que o aluno que acerta as questões mais fáceis e erra as questões mais difíceis tenha um resultado melhor do que aquele aluno que acertou as questões difíceis e errou as questões fáceis. Isso quer dizer que o Enem, através do método TRI, consegue avaliar se o aluno ele chutou uma questão, vendo se ele acertou uma questão fácil, que todo mundo acertou, e errou uma questão difícil. Ou se ele acertou a questão fácil e acertou a questão difícil. Então, o Enem, vendo que o aluno que acertou a questão difícil também acertou a fácil, ele premia mais o aluno em relação a ponto. O que é isso? A média do TRI, os 980, os 860 em matemática, em linguagens e assim por diante, eles vêm através de uma média em que o aluno ele é mais premiado acertando as questões fáceis do que acertando as questões difíceis. Às vezes o aluno acerta uma questão extremamente difícil, por média de acerto entre as pessoas que fez, e erra a questão mais fácil. E isso tira uma nota pior do que aquele aluno que acertou só a questão fácil e errou todas as questões difíceis. Então o Enem ele é uma prova muito democrática nesse sentido. Ele ensina o aluno, ele dá oportunidade para o aluno que sabe o básico tirar uma nota boa, e também ele pune um aluno que, pelo chute, ou muitas vezes pela sorte, acertou uma questão mais difícil e errou a questão mais fácil. É uma verdadeira aula sobre Enem, né? Eu não sabia desses detalhes todos, e aí isso chama atenção para quando a gente traz para o campo do empreendedorismo, de você realmente se meter com aquilo que você sabe, né? Ou seja, você demonstra aí uma segurança muito grande daquilo que você está propondo, porque você tem contato, você tem conhecimento, você tem vivência com isso. É isso mesmo, Vitor? É isso. Eu venho já da área dos concursos públicos e do pré-vestibular, mas ali como cursinho. A minha família ela faz parte de um preparatório grande aqui da região, e todo esse ensinamento, toda essa ideia, ela está dentro da Adiante também. A gente busca unir tudo que está no científico, como comprovado que o aluno vai ter mais resultado, também com que o professor, dentro de sala de aula, consegue sentir, ter aquele feeling de sala de saber, esse aluno que faz isso, geralmente tem um resultado melhor. Então, a ideia da Adiante, como empresa, é unir tanto esse mundo de sala de aula, quanto esse mundo científico nos dois, os dois cada um respeitando a sua importância. E assim buscando mais aprovações para os nossos alunos. Isso também aconteceu com vocês, Giana, Dédalus? Vocês estão diretamente envolvidos com aquilo que vocês estão se propondo a solucionar? Assim, a motivação foi mais do nosso amigo, né? O Pedro, digamos assim, ele foi impulsionador da nossa ideia. E aí, com isso, com o tempo, a gente foi estudando aqui os modelos, a gente foi estudando os softwares de CAD. E a gente teve um desenvolvimento maior, assim, da modelagem e impressão 3D, né? No caso, é isso. Ótimo. E vocês dois falaram que, de certa forma, as mentorias, a participação no Ocean já modificou um pouquinho a ideia inicial de vocês. É isso mesmo? Claro. Como é que aconteceu com vocês, Jean? A O gente... que já evoluiu, o que mudou, o que pivotou? Como é que você avalia esse processo aí? A gente está começando a mudar, né, a forma que a gente, digamos assim, vende o nosso peixe, o nosso produto, né? Porque eu sou desenvolvedor, a nossa equipe é desenvolvedores, e a gente, por exemplo, na questão de design, na questão de mostrar o nosso produto, a gente entrou de uma forma que não era muito adequada, digamos assim, né? Até nas mentorias a gente está tendo alguns feedbacks sobre isso. Por exemplo, a arte que a gente desenvolvia o nosso pitch para mostrar para, por exemplo, investidores da nossa ideia, convencê-los, né? E aí a gente está tendo um crescimento mais nessa parte de soft skills, né, digamos assim, para poder vender e poder mostrar que o nosso produto ele tem relevância, ele tem um ganho, e
essa é a evolução que a gente está tendo maior assim durante esse processo de pré-incubação. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, porque quantos tem hoje na sua equipe? Tem 6 pessoas, Quantos desenvolvedores? são 5. E na sua? Hoje a gente está com 4 pessoas, Quantos desenvolvedores? 3. Ou seja, equipes extremamente técnicas, né? E vocês já tinham trabalhado essa questão da soft skill? Isso era algo que vocês já sentiam uma necessidade ou é algo que vocês foram perceber quando chegaram aqui no Ocean? Eu percebi quando eu cheguei no Ocean. Assim, o desenvolvedor, né, ele não tem, digamos assim, essa cultura de mostrar que aquela coisa, batalhar por aquela coisa que você acredita, né? No caso, vender o seu peixe propriamente. E aí, aqui no Ocean, eu tive esse estalo, digamos assim, né? De, por exemplo, precificação também. Eu, quando entrei, não tinha nenhuma ideia de precificação. Como que eu poderia botar um preço competitivo na minha plataforma? Isso eu ainda estou até aprendendo com as mentorias, com as aulas também. E isso era uma coisa que eu não tinha ideia de como eu ia fazer antes de entrar no processo de pré-incubação. E vocês, Vitor? A nossa equipe foi formada por base de soft skill. Sem essa habilidade, sem essa capacidade de se comunicar e de tomar ideias, de fazer pessoas entrarem em ideias, a nossa equipe não teria se formado. Hoje, meu sócio, ele tecnicamente e financeiramente não tem motivos de estar na startup, além, de fato, da missão de fazer as coisas com maior intencionalidade, de fazer as pessoas mudarem de vida através da educação. Então, essa capacidade de convencer o meu sócio foi extremamente importante para que a gente conseguisse impulsionar o desenvolvimento da Adiante. Voltando um pouco, falando sobre o que o Ocean fez por nós, a gente é uma startup que veio do Lab, então surgimos como uma ideia que veio de experiência de campo, estando dentro desse ambiente de preparatório. Passamos pelo Lab, onde a gente entendeu que precisaria formar um produto, não poderia, de fato, abrir e englobar tudo que é necessário na vida de um aluno em uma só solução, e fazer esse produto, montar essa ideia, estruturar isso como uma plataforma, como algo vendível, com recorrência e com escalabilidade, foi o que a gente aprendeu, principalmente no Lab. Depois disso, veio a primeira experiência do Ocean Launch, que foi onde a gente teve, de fato, a ideia mais prática do negócio. As mentorias também foram sensacionais, foram aonde escalou a gente para entender que o nosso produto ele precisa, de fato, de maior atenção e de maior base de dados para ser desenvolvido. E foi quando a gente parou e pensou também na saída, nessa troca de programas, que a gente olhou de fato para o nosso produto e falou: cara, é possível, para conseguir mais dados, para conseguir mais qualidade e para entregar mais valor ao nosso cliente, separar o produto da mentoria adiante, que é um produto completo que faz com que o aluno aprenda de fato a estudar, para um produto que foque exclusivamente na parte prática do aluno, para que a gente consiga entender como que esse aluno se comporta quando o assunto é questão, como que esse aluno estuda, principalmente nessa parte de quando ele vai fazer uma prova, quando ele está treinando, essa diferença que ele sente quando ele está num simulado, quando ele está só num treino. Então, esse tipo de dados, de informação é extremamente importante para que a gente faça a nossa plataforma de mentoria a melhor possível. Então, para ser a melhor mentoria e para entregar o melhor valor possível aos nossos alunos, que surgiu o Acerta a Questão. Então, toda essa ideia e toda essa capacidade de dar um passo para trás, de olhar para trás e falar, cara, a gente consegue entregar mais valor, foi algo que a gente pegou durante todos os programas do Ocean, através das mentorias e de entender que o negócio ele está em entregar valor para o cliente e conseguir que isso passe do preço que a gente está oferecendo. Que, de fato, o aluno ele esteja comprando uma experiência, que ele esteja comprando uma marca, que ele esteja fazendo parte de um grupo. Então, quando a gente fala sobre Adiante, hoje, é uma visão de comunidade, uma visão de grupo, e não uma visão limitada a um produto específico. Uma coisa que o Ocean ajudou bastante a gente foi não se limitar
a uma coisa só, não se limitasse só a um produto. Então, foi dessa forma que a gente escolheu que era possível aumentar o nosso leque, fazer uma esteira de produtos, trazer mais valor ao nosso cliente, para futuramente até entrar em outros mercados e conseguir entregar mais valor até empresas, que é uma das nossos leques de atuação. Rian, é a tua primeira experiência em um programa de pré-incubação. O que você acha que é o maior diferencial de estar participando de um programa como esse do que tentar empreender e se jogar nessa jornada sozinho? Então, a maior diferença, além do Ocean dar a estrutura, né, necessária, por exemplo, para a gente poder trabalhar, né? Atualmente a gente tem uma sala que que tem ar-condicionado, tem TV, a gente pode passar apresentações ali, reunir com a equipe. E isso é ir além de computadores que também é disponibilizados para o trabalho. E as mentorias, elas ajudam, né? Porque, assim, uma coisa é você ter a ideia, ter a vontade, ter tudo isso e você não ter Os recursos. o como fazer isso, né? Você tem toda a ideia, beleza, mas você só tem a sua equipe, você vai no escuro e a chance disso dar errado é muito grande, né? E as mentorias, as capacitações, elas ajudam no crescimento acompanhado, né? Com essas capacitações, você tem um erro, aí a mentoria você conserta, você tem uma melhoria com o mentor, e isso você sozinho, só você e sua equipe, você está fechado ali a cabeça da sua equipe, né? Vocês pensam de uma coisa, você tenta fazer, mas uma pessoa de fora, uma pessoa já estudada, uma pessoa que já passou, né? Já fiz mentorias para várias empresas, várias startups. Tendo essa visão de fora mais abrangente é uma coisa muito enriquecedora. E é muito melhor, né, ter essa ajuda toda do que você simplesmente, eu vou fazer isso da minha cabeça, eu vou fazer, mas você não tem como você vai fazer isso, né? Então, eu acho que esse é o maior diferencial de você ter a estrutura, de você ter esse como fazer isso e essas avaliações, essa constante melhoria. É como fazer um passeio acompanhado de um guia, né? Isso. Ele te mostra os melhores locais, te livra de roubadas e faz com que a tua experiência seja melhor. Apesar disso tudo, o que é que vocês ainda sentem de dificuldade nessa jornada do empreendedorismo? Mesmo participando de um programa que oferece tanta coisa como o Ocean, a gente sabe que a vida do empreendedor não é fácil. E algumas barreiras vocês vão encontrar, independente de estar no Ocean ou não. O que hoje para vocês é a maior barreira? O que é o maior... esse é o obstáculo que a gente tem que vencer para chegar no mercado. Atualmente, né, o financeiro, acho que todas as startups têm esse empecilho, né, porque você começa uma startup com uma ideia, nem sempre você tem os recursos necessários, por exemplo, no meu caso, né, para você ter uma impressora 3D, para você poder testar se os modelos, né, estão sendo criados bem assim, né, na IA e tudo mais. Você também não tem acesso à infraestrutura de uma GPU boa assim para você testar quanto tempo esse modelo pode ser gerado, né, numa GPU e tudo mais. E esse aspecto financeiro, eu acredito que eu acho que é o que faz as startups morrerem assim no começo, assim. E a dificuldade financeira, digamos assim, nesse começo é a maior dificuldade que a gente tem enfrentado. E vocês, Vitor? No caso da Adiante, eu volto... Acredito que eu até falei isso na última. A paciência com o processo. Entender que a gente consegue acelerar o processo, só que isso tiraria muita parte da qualidade do que a gente pode entregar de fato para o cliente. Isso poderia, talvez, queimar a linha de partida. A gente poderia só passar do ponto de maneira desnecessária. Então, a paciência de entender que o processo faz parte do desenvolvimento de uma startup, entender como funciona a parte de desenvolvimento técnico também, e conseguir esperar e entender que, caso forçar demais o desenvolvimento, pode tirar muita qualidade do nosso produto, e também entender que a gente consegue fazer muito com pouco. Em relação ao financeiro, é muito grande, a nossa necessidade é um pouco menor, já que a gente consegue trabalhar já de uma maneira mais remota e tal, a gente não tem necessidade de um hardware tão potente quanto
uma impressora 3D ou algo do tipo. O problema nosso já está mais ligado a dados, didática, e conseguir também entender esse processo de, cara, vamos desenvolver uma plataforma, ela tem que passar por essa etapa, por essa etapa, por essa etapa. A gente tem que olhar para trás todo momento. Manter a equipe engajada enquanto não temos receita para isso também é algo que é um desafio muito grande, porque essa consistência, essa missão, essa vontade, ela vem com uma promessa. E essa promessa só consegue se cumprir, ela só consegue ser real se a gente consegue chegar no final. Então, é uma promessa que você vai do ponto A ao ponto B, só que o caminho ele é muito diferente do que a gente consegue imaginar. E muitas vezes ele é muito pior, muitas vezes ele é muito melhor. Então, às vezes acontecem coisas que você não consegue prever e simplesmente você perde uma parte muito importante da sua equipe. Por exemplo, você trabalha com uma solução para... Vou falar no caso da Daedalus. A Daedalus, né? Isso. Acertei? O nome é um pouco complicado, mas voltando ali. É como se o cara da impressão 3D, o cara que manja da parte de modelagem, falasse assim, eu não quero mais participar da Daedalus a partir de hoje e vocês vão ter que arrumar outro cara. Até você formar alguém que tenha a mesma vontade, que tenha a mesma expertise e consiga entrar na equipe com a mesma garra de maneira totalmente gratuita, essa que é a principal barreira que a Adiante vem enfrentando. Entender o processo, entender também que as pessoas fazem parte desse processo e as pessoas que estão nesse processo são suscetíveis a ficarem desmotivadas, são suscetíveis a não poderem entregar tudo que é o necessário para ser entregue. Às vezes não estão afim mesmo de participar do projeto. Então, existe toda essa questão que é de soft skill, que é de realmente olhar para a pessoa e não olhar para o que tem que ser feito, que é uma parte fundamental do início da startup. Acredito que depois que já começar a ter algum tipo de faturamento, algum tipo de produto e de fato estar atrás disso, vai ser um ponto menos sensível. Só que essa sensibilidade hoje, como uma startup que não tem recurso, que está produzindo uma ideia, que está criando um produto, é algo super importante. Vou citar um exemplo em relação a pessoas que aconteceu um grato problema, que problema bom a gente agradece. A gente foi selecionado para o DSX, né? DSX Summit, lá das startups. Sendo selecionado para esse programa, a gente deveria conseguir cobrir dos horários das 9 horas da manhã até as 21 horas da noite. O problema é, todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha das 8 às 18. Então, como é que a gente vai conseguir trazer alguma pessoa para que faça parte desse negócio? A gente vai colocar alguém no nosso stand que não conhece a startup? A gente vai colocar alguém no nosso stand que não fez parte da jornada? Então, é algo a se pensar que a gente parou e graças a Deus conseguiu resolver. Uma pessoa que sempre esteve ao meu lado, muito bem, obrigado. Vou agradecer aqui a minha namorada, né? Que ela vai conseguir fazer essa parte da tarde inteira, me ajudando bastante. Eu vou cobrir a parte da noite e um dos nossos desenvolvedores vai conseguir cobrir a parte da manhã. E com isso a gente vai conseguir participar com o louvor lá dos 2 dias, que foram no meio de uma semana e seria extremamente complicado. Então, a importância das pessoas no processo é a coisa primordial que a Adiante tem valorizado bastante e tem incorporado no seu dia a dia. Agradecer essas pessoas, honrar essas pessoas, trazer valor a essas pessoas, mesmo que a gente não consiga ainda entregar algum tipo de benefício financeiro. Então, é o agradecimento sempre, entender essa parte de paciência e seguir em frente sempre, com a mesma intencionalidade, com a mesma vontade, com a mesma missão de fazer que todo mundo seja aprovado no vestibular e concurso público. É isso aí. É um misto de aposta com expectativa que você tem que gerenciar no presente, né? E como vocês bem explicitaram, sem dinheiro. Isso. Então, ou você está ali porque acredita muito, é uma grande aposta que está fazendo, ou porque tem uma missão e vai fazer o possível para realizar essa missão, ou no melhor dos mundos, as duas coisas. Eu vou estar fazendo aquela missão que eu acredito que seja minha, o meu propósito, e esperando que lá na frente isso vire um grande negócio.
mas a gente sabe que tem suas dificuldades e programas como esse são justamente para tentar minimizar essas dificuldades e apontar o melhor caminho, como você disse, né, Rian? Queria que vocês deixassem agora um recadinho para quem está nos ouvindo e pensando se vale a pena se meter nesse negócio, tirar uma ideia da cabeça para se meter nessa loucura que é botar de pé uma startup. Então, uma motivação, assim, você, né, como a quem está assistindo aí, eu acredito que você tem que acreditar naquilo que você acha, naquilo que você acredita como um sonho, por exemplo. Hoje em dia, a nossa startup, né, para nossa equipe, é um sonho, né, que a gente quer realizar. A gente tem até o Scrum, né, que a gente utiliza. O Scrum, ele nasce, né, de um movimento de rugby, né, que todo mundo vai junto, né. E você ter uma equipe bem motivada e tudo mais, isso ajuda muito. E a motivação maior, né, imagina a sua ideia que você teve ali com seus amigos e tudo mais. Você tem motivação para aquilo, a sua ideia ter uma relevância, se tornar realidade. Eu acredito que isso deve ser muito gratificante. E a gente da Daedalus, né, a gente está tentando isso a todo custo, atualmente. E, no mais, assim, acredite nos seus sonhos, né? Tente, não desista nunca. Porque, assim, a gente, por exemplo, a nossa visão, né? A gente começou com startup, a gente colocou o nosso projeto aqui no Ocean, a gente não pensou que a gente ia passar, por exemplo. A gente passou e a gente pensou, então nossa ideia, ela é uma ideia de valor. A nossa ideia não é uma coisa absurda, né? A gente teve uma motivação a mais. E até falando disso, né? A estrutura e tudo mais, por exemplo, a gente pensa também em aplicar para editais de fomento, para conseguir algum investimento. Querendo ou não, essas pequenas coisas que você vai conseguindo ao longo da trajetória, né? Incentivos, isso tudo, você dá um gás, dá um gás a mais, né? Então você tenta sempre se tem um sonho, você quer tirar do papel, tem que ter garra, essas pequenas coisas, tem que aproveitar as oportunidades. Então acho que isso é a mensagem geral, assim, que eu queria passar. Que bom. E você, Vitor? A minha mensagem, ela vai um pouco sobre o lado pessoal de estar dentro de uma ideia, de estar dentro de um sonho, de estar dentro de um propósito. Eu tenho comigo que em todo momento, se tudo der errado hoje, se adiante não vingar, se nada acontecer, daqui eu sair uma pessoa melhor. Então, a partir do momento que você tem uma ideia, que você tem um propósito, que você acredita nesse propósito e você faz o máximo que você consegue, que você se especializa, que você busca algo para aprender, que você de fato vai atrás com que aquilo que antes era uma ideia, que antes era algo que não era acessível para você, exista. Ao trazer algo ao mundo, a entregar um produto, você já cresceu como uma pessoa absurdamente. Então, minha principal motivação, e graças a Deus ela tem se concretizado, é entender que esse processo inteiro de você entregar uma missão ao mundo, de você melhorar como pessoa, ele não te diminui em nenhuma forma. Ele não ele não te prejudica de nenhuma forma. Todo esforço e toda dedicação que você dedicar àquilo que você acredita, você não precisa inventar a roda, você não precisa inventar o novo Facebook nem a nova Apple. Você só precisa entregar algo que gere valor para as pessoas, que solucione um problema real e que tenha escalabilidade. Seguindo esses 3 conceitos e sendo algo que você acredita de verdade, é muito difícil você sair uma pessoa pior desse processo. E ter lugares como o Samsung Ocean, até mesmo alguns editais de fomento, algumas incubadoras, algumas venture builds e outro tipo de negócio que tem nesse ecossistema de startup que é rico de oportunidades e de incentivo ao empreendedor, é algo que te auxilia a não desistir, que te dá um gás a mais, que te consegue, mesmo que você não tenha recurso, mesmo que você não tenha tecnologia, mesmo que você não tenha conhecimento, você consegue iniciar uma ideia
em programas como o Samsung Ocean, que entrega tudo isso de uma maneira totalmente gratuita. Que entrega capital intelectual com mentorias excelentes, entrega um material de trabalho excelente, um local de trabalho excelente. É tudo voltado à sua criatividade. A gente tem lousa eletrônica que você consegue deixar tudo que você anotou num PDF e ter acesso infinito. Você também tem uma sala inteira onde você pode riscar todas as paredes e viver uma vida de Albert Einstein. Então é cientista maluco, é passar a noite virado, é ir atrás do seu negócio, fazer isso que aconteça de verdade. Então eu acredito muito no propósito do que é o Samsung Ocean. Eu sou muito grato de ter participado. E a minha maior motivação é entender que as pessoas que passam por aqui se tornam pessoas melhores, independente do seu negócio deu certo ou não. Belíssimo recado, viu? Pessoal, foi um prazer bater esse papo com vocês, ouvir um pouquinho aqui da história de vocês. Eu, em nome de toda a equipe do Ocean, desejamos sucesso. Espero vê-los na TV, no celular, sei lá qual vai ser a tecnologia daqui a alguns anos, né? E depois, esses aí eu conheci, eles passaram lá pelo Ocean, agora estão ricos, que bom. Amém, e vai acontecer porque com trabalho, com dedicação, os resultados aparecem. E é isso que a gente deseja para vocês. Agradeço vocês. Vamos, então, nos despedindo aqui dos nossos colegas que acompanham o nosso Oceancast, deixando essa mensagem positiva para quem quiser ver. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor. Obrigado, Rian. Tchau, tchau para todo mundo. Já era.